Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna a você que está nos acompanhando no nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, uma satisfação imensa estarmos juntos hoje. Lu, aqui na nossa divisão do trabalho, não é? Uma satisfação muito grande. Luziane Bahia, damos as boas-vindas também ao nosso querido Samuel Magalhães, já conhecido de todos. Vamos contar também com a Clícia hoje, uma satisfação, Clícia. E as nossas intérpretes para Libra, Eliane Carvalho e Tainã Tinum, do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, a quem agradecemos muito essa parceria aqui na nossa atividade. E o nosso agradecimento também para aqueles que fazem a nossa retransmissão simultânea. Os nossos convidados estão Samuel Magalhães, ele é o colaborador da FEB, aí em Brasília, e a Clícia Fontinelli, ela é trabalhadora no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Fortaleza, Ceará. Muito bem-vindos os dois. Esse espaço, como nós já sabemos, é para a interação, para o estudo, para o aprendizado. E todos vocês que estão aqui chegando, já deixando as suas mensagens, trazendo os cumprimentos, aproveitemos muito esse momento com os nossos queridos convidados para fazermos perguntas, colocarmos os nossos comentários, interagirmos na construção desse estudo da noite. Nós estamos no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E adentramos já em Instruções dos Espíritos. No nosso último encontro, conversamos sobre mundos inferiores e mundos superiores. E hoje, mundos de expiações e de provas. São os itens 13, 14 e 15. E nós já gostaríamos de começar trazendo uma primeira pergunta para o nosso querido Samuel, trazendo esse item 13. Samuel, o que indica que a Terra não é um mundo primitivo? Boa noite, Luciana, e boa noite a todos os amigos e aqueles que nos acompanham aí à distância. Em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar que essa classificação de Allan Kardec, acompanhada pelos espíritos superiores, é meramente didática, para que nós possamos ter uma compreensão geral da categoria dos mundos habitados, embora estas possam e devem existir em números assim que variam quase que ao infinito. Mas nessa classificação que Allan Kardec traz para nós, para facilitar esse entendimento, ele vai classificar o mundo primitivo ali, ou seja, aquele início, como sendo o mundo que serve às primeiras encarnações do espírito, as primeiras encarnações da alma humana, digamos assim, da criatura, como diz a mensagem, apenas saída das mãos do Criador, onde ainda predomina o instinto. A vida material, ela é quase plena, total, absorve quase completamente os espíritos nesse estágio. Então, quando nós olhamos a nossa Terra de hoje, nós vemos que o homem já desenvolveu bastante a sua inteligência, assim como os seus vícios, assim como algumas virtudes e principalmente os vícios, o que indica que esses espíritos já têm uma certa experiência. Então, eles já avançaram bastante. E como eles já têm essa inteligência mais desenvolvida, demonstra que a Terra não é um mundo primitivo. Nós não temos, a rigor, encarnação de espíritos nesses estágios
iniciais do seu processo evolutivo. Então, a Terra, sob essa classificação que Allan Kardec tomou e que os espíritos corroboram aí, a Terra, de fato, não é um mundo primitivo no que diz respeito tanto à questão moral, espiritual e intelectual dos espíritos que aqui habitam, como do próprio planeta, que nós aprendemos com a doutrina espírita que os mundos também evoluem. E os mundos evoluem moralmente pela depuração dos espíritos que o habitam e materialmente pelo aprimoramento da matéria, digamos assim, por um refinamento da matéria, ela se torna menos grosseira. Então, a Terra já não pertence mais a esse estágio primitivo. A Terra não é, de forma alguma, um mundo primitivo. Excelente, Samuel, muito bom. Vamos aqui entendendo, né, essa classificação dos mundos, como o Samuel destacou, que é didática, não é? Para o nosso entendimento. E nós temos várias manifestações no chat, o pessoal aí de norte a sul do Brasil acompanhando. Temos, inclusive, Rick Marcel, que disse que a gratidão assistindo direto do Japão. Nosso agradecimento também aí pela atenção de vocês. E se tiverem perguntas, podem ir colocando sobre o tema, principalmente nas perguntas, para que a gente possa manter o foco no estudo. A gente sempre recomenda a leitura prévia, né, do tópico que a gente divulga, porque facilita o seu entendimento, né, dessa proposta aqui de estudo. E hoje nós vamos agora perguntar para a Clícia, ainda no item 13, viu, Clícia, do Evangelho, ali no capítulo 3. A que categoria de mundos pertence a Terra? E por que a Terra pertence a essa categoria? Bem, gente, primeiro, boa noite. Estou super feliz de estar contribuindo para esse estudo. Eu acho que a melhor forma da gente compreender o Espiritismo é se debruçando realmente nas obras organizadas por Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos. E aí, estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela confiança, enfim. Com relação à pergunta que você fez, acho que pegando o gancho do que Samuel falou, né, essas classificações, elas são pedagógicas, elas têm um recurso didático, porque, como toda ciência, a gente olha para a realidade e classifica aquela realidade, né? A biologia faz isso, a química, a física, enfim, né? Fazemos isso quando a gente está estudando algo. E Kardec vai fazer isso com relação aos mundos, ao progresso, né, dos mundos, e vai apresentar essa classificação. Inclusive, ele faz uma classificação em 5, né? Mundo primitivo, de expiações e provas, regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Né? Ele apresenta essas 5 classificações, né? Fora a classificação dual que ele faz de inferior e superior, né? E aí é bom que se diga que essa é uma classificação que não abarca toda a realidade, né? Cada tipo de mundo tem aí uma infinitude de mundos juntos, né? Cada classificação dessa. E aí, no caso da Terra, né, a gente está hoje vivendo em um mundo de expiações e provas. E o que é que significa viver em um mundo assim? Significa dizer, né, que as almas que estão aqui, ou seja, os espíritos que encarnaram na Terra, nós, né, somos, na maioria, imperfeitos. Ainda vivemos sob o peso da matéria, né? Porque nós ainda cultivamos os vícios, as más paixões, né? Especialmente os 2 maiores vícios, o egoísmo e o orgulho. Então, o mundo, né, como este, né, em que os habitantes ainda cultivam o egoísmo e o orgulho, o mal ainda se sobrepõe. É isso que significa dizer que o mundo, né, da Terra é esse mundo de expiações e provas. Então, é por isso que tem tanta miséria em torno da gente, tem tantas dores, né? Porque nós alimentamos essas dores por causa das escolhas ruins que a gente fez, né? E que a gente continua fazendo, de certo modo, porque conta também as nossas escolhas como encarnados, né? Então, se você não quer um mundo de sofrimento, se você não quer um mundo
com miséria, você precisa começar a se mudar, a se transformar moralmente, né, para fazer escolhas diferentes das que são feitas agora, né? E aí, nesse processo, né, cada um nesse processo, nessa mudança, vai, vamos dizer assim, desembocar numa mudança no planeta como um todo, mas a gente vai precisar mudar primeiro na gente, né? Agora, no item, né, do item 13, Santo Agostinho, porque esses itens foram escritos pelo espírito de Agostinho, né, ele vai falar que a gente vive nesse mundo de expiações e provas, por quê? É muito evidente a inteligência que nós temos, né? Só a gente olhar as descobertas que o ser humano já fez, é só a gente olhar as invenções, as criações que nós temos espalhados pelo planeta inteiro, né? Mas, por outro lado, a gente ainda tem também muito forte esses vícios. Samuel até já tocou nesse aspecto, né? A gente ainda cai nas inclinações, nas más inclinações que a gente traz. E isso denuncia a nossa imperfeição, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Quando Deus nos criou, nós fomos criados assim. Mas nós tínhamos, desde o começo, inteligência, moral e condição de alcançar a perfeição. Em cada encarnação, a gente vai se desenvolvendo como espírito, né? E o desenvolvimento da inteligência, ele não necessariamente acompanha o desenvolvimento da moral. É só a gente olhar ao nosso redor, é só a gente olhar para a gente mesmo, né? O desenvolvimento da inteligência contribui para o desenvolvimento moral porque nos ajuda a fazer escolhas mais importantes, mais interessantes, né? Lembrando, né, Santo Agostinho, que compreende que a inteligência que vale, vamos dizer assim, é a inteligência no bem, né? Não é simplesmente você ter uma capacidade cognitiva, você ter uma memória espetacular. É utilizar a sua competência cognitiva para o bem, né? Então, acho que a minha resposta, junto com a de Samuel, acabou respondendo aí a pergunta que vocês fizeram. Excelente, Clícia. Tem uma pergunta aqui para o Samuel, né, do chat. Primeiro que o chat já está cheio de perguntas, isso é maravilhoso. Vão participando mesmo, colocando os comentários, interagindo, aproveitando essa oportunidade. A Regina Andrade, Samuel, às 21h36, pergunta: Samuel, será que nasce algum espírito livre de outras encarnações? Acredito que aqui no contexto do mundo de expiações e provas, né? Aqui na Terra. Olha, do que eu entendi da pergunta, se nasce algum espírito livre de encarnação, seriam aqueles espíritos da sua primeira, digamos, investidura, a primeira vez que viria a carne. E esse processo, segundo nos dizem os espíritos, ele é contínuo. Deus cria sempre. Isso porque nós aprendemos com o Espiritismo que o princípio espiritual, ou seja, que vai tornar-se espírito no futuro, quando adquirir a razão, habita os reinos inferiores. Inclusive o mineral, a mônada, está presente no mineral, no vegetal, no animal. Existe até uma frase, digamos assim, muito conhecida, atribuída a Leon Denis, mas, na verdade, essa frase ela vem de um passado bem remoto e tem uma poesia de um alemão que diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, debate no animal e acorda no homem. Na verdade, André Luiz aproveita a ideia porque ela se adequa perfeitamente ao que nos ensina o Espiritismo. Então, há um momento em que esse princípio espiritual adquire a razão, ou seja, ele pode escolher porque já sabe o que é bem e o que é mal, e a partir daí ele adquire o status de espírito. E aí ele vai ter a primeira encarnação dele. Só nesse caso, nos outros, nós estamos repetindo, ou, se não repetindo, estamos encarnando sempre ou reencarnando sempre em estágios mais adiantados. Não sei se foi essa bem a pergunta, se eu entendi a pergunta. Eu creio que sim, né, Lu? Acho que tá bem dentro do que foi perguntado. Eu só diria você assim, quer comentar, Clícia? Então, só um acréscimo. Essa primeira encarnação estaria lá nos mundos primitivos, né? Que são aqueles... o primeiro é o comecinho de tudo, né? Só assim.
Aqui, às 21h39, é isso, 21h38, Evelane Alves colocou: depuramento dos seres humanos e refinamento da matéria. Pode o planeta evoluir em uma dessas características sem a companhia da outra, ou seja, sem evoluir no outro aspecto? Clícia, poderia comentar para a gente um pouquinho? Posso. Primeiro, assim, a gente tem que entender que o planeta, né, no sentido de reino mineral e reino vegetal, ele tem um desenvolvimento próprio, né? O princípio inteligente e o princípio material que estão presentes tanto nos minerais, como nos vegetais, como nos animais, ele vai fazendo o seu percurso de desenvolvimento. Esse desenvolvimento nada tem a ver com moral, porque nem as plantas e nem os animais têm capacidade, né, de inteligência para tomar decisões. E os seres inteligentes da criação somos nós, né, os espíritos. Então, primeiro a gente precisa fazer essa diferenciação. Existe uma evolução dessa natureza, tá? Da natureza desses reinos. Agora, quando se refere a gente, quando se refere ao ser humano, quando se refere, portanto, aos espíritos encarnados, a gente, para falar em progresso humano, a gente tem que falar em livre-arbítrio, em aprendizado, né? Que a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada. Tanto quando a gente encarna, como no momento da erraticidade, quando a gente fica refletindo sobre o que a gente viveu ou deixou de viver. Então, nesse processo, para o ser humano, o desenvolvimento, o progresso, tem uma relação. O desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da moral. Precisa acontecer esses dois tipos de desenvolvimento para ser o desenvolvimento, o progresso do espírito. Esse espírito vai progredindo, ele vai, em novas encarnações, se desmaterializando, ou seja, ele vai necessitando menos dessa matéria densa. E aí ele vai encarnando, reencarnando em mundos mais, vamos dizer, de uma matéria mais leve, né? Então, para nós, há uma relação muito direta. Progresso do espírito, desmaterialização do espírito. Vai chegar um ponto que o espírito vai ser puro espírito, que seria a primeira ordem, que é a ordem maior, né, dos espíritos que alcançaram a perfeição relativa a Deus, né? Ou seja, aqueles que conhecem e já vivem harmoniosamente sob as leis divinas. Vai chegar um momento que esses espíritos, que nós vamos chegar a esse momento também, não precisam mais reencarnar, que é o caso, por exemplo, de Jesus. Ele não precisou mais, como o espírito, quando ele veio para a Terra, ele não reencarnou. Jesus encarnou. Ele não tinha necessidade nem de provas e nem de expiações, porque ele já era um espírito puro, né? Então, nosso destino é essa perfeição, né? Quando vai ser? Vai ser de acordo com o nosso esforço, né? No tempo do amadurecimento espiritual de cada um de nós. E o planeta segue paralelo, né? Essa evolução, não é? Dos seres. Eu queria até fazer uma observação, Carlos, lembrando aqui da questão 780 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, se o progresso intelectual e o progresso moral se andam juntos. E ele diz que normalmente primeiro se faz o progresso intelectual e depois o moral. E logicamente que esse progresso intelectual não é o livresco, não. É o intelecto no sentido de conhecer a lei divina. Isso. E conhecendo a lei divina, vai colocando em prática. Agora, quanto à pergunta também, eu lembro que lá está dito assim, se é possível haver a evolução separada, moral, do material, sim, até certo ponto. Por exemplo, hoje que nós estamos, digamos assim, no ápice dessa transformação que o planeta está passando, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, dizem os espíritos, é porque há uma programação divina para que os mundos avancem. Então, até certo ponto, se tolerou que os espíritos não acompanhassem esse processo. Chega um momento e diz, não, tem que mudar.
então muda, e aqueles espíritos que não acompanham vão para outros mundos compatíveis com seu estágio evolutivo. Então, pode haver essa diferença enquanto evolui moralmente o planeta, digamos assim, o espírito, o planeta não evolui, porque no caso ele vai para um outro mundo também mais elevado, ou se moralmente está se elevando e o outro não, nesse caso, a lei divina se encarrega de determinar essa separação, porque há que se cumprir esse planejamento divino, e é o que está acontecendo aqui na Terra de hoje em dia. Então, é tolerável, mas quando se diz que é tolerável, chega um momento que o determinismo passa a atuar, e esse é o determinismo divino. Samuel, você já começou aqui essa observação em relação à escala dos mundos e a mudança de um para outro, né? Dessa evolução, desse processo de evolução. E aí nós temos dois comentários que a gente pode unir aqui para que você possa trazer as elucidações. A Marlene, às 21h40, fala assim, quando você estava falando lá do mundo primitivo, ela colocou, deixa eu ver se entendi. Hoje não somos, mas no início éramos. Os homens das cavernas e dinossauros eram primitivos, certo? Com o tempo, passamos para o de expiações e provas. E juntamente com esse comentário da Marlene, tem o da Jeane Lima, às 21h40 também, onde ela diz, nós que estamos passando por essa transição, voltaremos na próxima reencarnação com a Terra já regenerada? Ela manda abraços fraternos lá de Nova York, nos Estados Unidos. Comenta pra gente, Samuel, por favor. Abençoado quem possa voltar para a terra regenerada, né? Jesus diz, está lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, né? Que alguns herdarão a terra. Essa terra é regenerada, mas são só alguns, né? Os que houverem alcançado essa condição, e espero que estejamos inclusos nesse pacote. E, logicamente, podemos voltar à Terra regenerada ou irmos até para mundos mais adiantados, se nós tivermos feito progresso espiritual, ou vamos para um mundo compatível com a nossa necessidade. Mas podemos voltar, sim, a essa Terra regenerada. E, logicamente, que todos os mundos passam por essas fases, né? E a Terra já abrigou espíritos nos primórdios da sua evolução. Eu penso que o homem da caverna não é mais o primitivo. Já é a alma na sua infância, já é um estágio um pouco adiante. Penso que esse estado primitivo ele esteja muito mais recuado no tempo e nós não tenhamos nem notícia desses seres encarnados que passaram aqui na Terra. Mas isso era preciso, por exemplo, analisar caso a caso. Mas que nós passamos por esse processo, sim, porque todos os mundos passam por esses estágios, né? A Terra já foi um mundo primitivo e não é mais um mundo primitivo. Hoje nós somos um mundo de provas e expiações, graças a Deus, em fim de temporada, porque vamos ingressar aí na classificação dos mundos regeneradores, né? Não é nem mundo regenerado, é mundo regenerador, porque os espíritos é que se vão regenerar juntamente com ele aí. Eu posso, só uma contribuição no que Samuel está falando, é quando o Samuel fala dessa programação divina, né? desse planejamento que a gente tem. Eu vou fazer uma comparação assim grosseira com uma lei da natureza, da parte física, com a lei da gravidade. Se a gente esticar o braço e ficar com o braço assim, se eu deixar meu braço aqui, vai chegar um momento que eu não aguento mais o braço aqui. Por quê? Porque cansa. E ele cansa por quê? Porque tem uma lei empurrando o meu braço para baixo. Isso é física, né? Lei da gravidade. Então, eu estou aqui, eu posso passar, dependendo da sua condição, você pode passar horas com o braço assim. Mas vai chegar um momento que você baixa. Por quê? Porque essa lei impôs, a lei física impôs. Tá? Existe na lei, nas leis morais, né, que regem tanto a nossa moral, a nossa alma, como também o nosso corpo, né, existe nessa lei uma lei que se chama Lei do Progresso, que ela nos cutuca, vamos dizer assim, para ir para frente. Só que o nosso ir para frente, ele vai numa
relação muito direta com a lei do trabalho, ou seja, com nossos esforços. Então, há a força das coisas, há sim essa força das leis de Deus, né? Mas existe em nós essa obrigação de trabalho, né? Essa é uma lei divina também, o nosso esforço de mudança. E aí, se a gente não muda, a gente começa a ficar incompatível, né? Ou seja, os planetas um determinado planeta vai evoluindo do ponto de vista da sua composição física, sua composição fluídica, e você começa a ficar incompatível com ele, né? E aí a gente tem a lei da atração. Então, você já não consegue mais encarnar naquele planeta, e você vai ter que encarnar em um planeta que esteja mais apropriado à sua condição de progresso menor, vamos dizer assim. Então, é importante que a gente observe que toda essa programação divina está organizada pelas leis. Deus fez o universo, fez as coisas, nos fez e criou a regra do jogo, né? E a gente está nessas regras, a gente precisa entender disso. Então, a gente tem um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é condicionado numa relação direta com as leis de Deus, né? Então, tanto que quando eu escolho uma coisa ruim, a consequência também vai ser ruim. Ótimo. Semelhante à pergunta da Marlene Tax, que foi às 21h40, não é? Que disse assim, a Luciana até já leu, deixe ver se entendi. Hoje não somos, mas no princípio éramos, né? Os homens das cavernas e dinossauros eram primitivos, certo? Com os tempos passamos para expiação e provas. O entendimento está correto, o entendimento. O Alexandre, então, pergunta. Não é Alexandre, não. Espera aí, o Espírito... isso. O Furlan Edson, às 21h48, diz assim, o Espírito nasce pronto? Não passa por todos os reinos antes de ser um Espírito como hoje? Já foi explicado, não foi? Você quer comentar alguma coisa mais, Clícia? Assim, eu só queria dizer o seguinte, o princípio inteligente, o princípio material, né, que está presente em tudo, ele está, de certo modo, na gente também, no sentido do nosso organismo, nas células, né? Eles estão por aqui. Mas, em algum momento, o princípio inteligente se individualizou, como Samuel falou, e aí virou esse ezão, né? O de espírito, né? O ser que tem consciência de si e faz escolhas e tudo mais. Mas eu queria falar assim, existe um processo de progresso, mas você não precisa errar e passar por todas as classes da ordem do imperfeito, entendeu? Você tem condições de aprender e progredir sem precisar ficar marcando toca como a gente está fazendo, né? Então, nós não precisamos... todos os espíritos criados por Deus precisam passar por esse aprendizado do progresso, encarnações sucessivas. Não necessariamente precisa passar longos e longos séculos na ordem dos imperfeitos, né? Ou seja, não precisa se apegar ao mal, né? Como a gente, infelizmente, se apega. Aqui nós temos um comentário muito interessante que eu gostaria de colocar antes da próxima pergunta. É da Maria Aparecida Antunes Vieira, 21h54. Ela diz assim, levo a doutrina espírita da Espanha à Suécia praticamente toda semana. Estou motorista de caminhão e aproveito as madrugadas de trabalho para estudar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Nós que agradecemos por essa excelente companhia. E vamos colocando aqui as perguntas, os comentários. E tem a Andréa Henriques, ela está toda semana aqui com a gente, né? Ela sempre deixa uma mensagem. E às 21h54 ela faz uma pergunta, Samuel. A pandemia faz parte dessa transformação do planeta? Olha, essa questão da pandemia, ela tem, logicamente, motivado muitas reflexões, né? Uma sacudidela na humanidade. Mas nós devemos lembrar que a pandemia não é novidade. Esses episódios, eles acontecem de tempos em tempos na Terra. Nós tivemos, por exemplo, não faz tanto tempo, em termos históricos, que foi na Idade Média, a peste negra, que foi um verdadeiro terror, que, segundo algumas informações de estatísticas, teria dizimado aí quase 3/4 da população da Europa. Nós tivemos, há um século, a gripe espanhola,
que ceifou em torno de 100 milhões de vidas. E a Terra não se transformou no céu por conta daquilo. Essas provações coletivas, elas fazem parte do processo evolutivo da humanidade, esteja em que época esteja. E dizem os espíritos que quando desencarna muita gente assim, é para que outros possam vir também, talvez em melhores condições, ou estes mesmos possam retornar já com mais lucidez para continuar o processo evolutivo no processo de melhoramento da humanidade. Mas a pandemia em si não indica que nós estamos nesse momento de transição, que, na verdade, a transição ela é contínua, é como aquela história do rio. O rio que você olha nunca é o mesmo a cada segundo, porque a água é diferente. É a mesma questão. Então, a pandemia em si não determina isso, mas seguramente pelos que dizem os espíritos, os flagelos coletivos, ou seja, no conjunto, quando nós vemos o conjunto das coisas, é que nós vamos entender que, de fato, estamos no momento acentuado da transição planetária, mas não pelos eventos isolados, mas pelo somatório desses eventos que determinam essa percepção. É preciso olhar o todo, e não só a pandemia, mas ela seguramente faz parte desse conjunto, mas não é determinante. Muito bem, Samuel. A gente... Oi? Sim, Clícia, pode falar. Né, porque tem no Livro dos Espíritos, e aí eu acho que era legal, quem perguntou, dar uma conferida, na terceira parte tem uma lei chamada Lei da Destruição. E Kardec pergunta aos espíritos sobre os flagelos destruidores. O que são os flagelos destruidores? São as catástrofes da natureza, são as pandemias, como a pandemia por Covid. Como Samuel falou, ela não é a primeira e certamente não deve ser a última que nós vamos passar, né? Nós, como planeta. E na explicação dos espíritos, eles falam assim, que esse tipo de situação é, digamos assim, um tapa, né? No nosso orgulho, né? Diz assim, só para ler para vocês: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os classificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, nas questões seguintes, ele vai falar da quebra do nosso orgulho e muitas outras coisas. Então, existe um sentido, né, quando se há esses momentos pandêmicos. Agora, não quer dizer que aconteceu a pandemia, a gente já evolui. Nós precisamos tirar aprendizados desse processo. Se a gente não tira, a gente caminha pouco, né? E aí cabe a cada um se perguntar o que é que eu estou aprendendo nesse período, né? Muito bem. É muito interessante isso que Samuel e Clícia comentam, não é, Lu? Porque, de fato, de quando em quando a humanidade é sacudida, não é? A resposta do Livro dos Espíritos é muito sábia. Nós nos acomodamos nos status quo. Ficamos acomodados nos paradigmas da nossa época, não é? Do tempo que nós estamos vivendo. Mas é preciso avançar. Então é a questão do aguilhão. Nos acomodamos em um aguilhão para nos empurrar, para a gente se movimentar, então superar as barreiras, as dificuldades, e aí é que provoca o progresso mais rápido, não é, da humanidade. É duro, é doloroso, a gente sabe que há muito sofrimento, especialmente quando a gente não entende a realidade espiritual. Quando a gente tem a morte como sendo algo assim catastrófico, é o fim, então é terrível. Mas quando a gente sabe que o que morre é corpo, que o espírito continua, que vai nascer outra vez, que vai continuar o seu processo de evolução, e que essa destruição é simplesmente aparente, porque tudo se transforma, não é? Lavoisier já falou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós estamos em constante transformação. Mas a Clícia chamou atenção para esse aspecto. Ou nós aprendemos, ou nós teremos que viver a experiência outra vez, para poder aprender o que nós não aprendemos.
A humanidade precisa aprender a respeitar os homens uns aos outros, os espíritos uns aos outros. E nós, como um todo, respeitar o planeta, a nossa casa, que a gente não tem tido o devido respeito a ela, não é? Então, vamos ver se a gente acorda, não é? Aqui, Clícia, o Fernando Teles, às 21h42, ele disse assim: como ainda somos um planeta de expiação e provas, sabemos que já estamos vivendo um processo de transformação. Nós temos como se dará o final deste processo? Sim, nós vamos chegar a espíritos puros. Quando a gente chegar nessa condição de espírito puro, a gente vai ter compreendido Deus e a gente vai estar vivendo sob as leis de Deus. A gente já não vai mais precisar reencarnar, a gente vai estar ajudando outros espíritos em seus progressos e a gente vai continuar a nossa evolução, que nesse momento não posso lhe dizer como é que acontece com o espírito puro, a continuidade do progresso dele. Mas só posso dizer que já não vai ser um progresso, vamos dizer assim, todos os espíritos, ao assumir a condição de espírito puro, eles vão ter aí um desenvolvimento, vamos dizer assim, horizontalizado, porque seria a última ordem, né? Então, nós vamos chegar a esse ponto. A música, um dia todos nós seremos anjos, é super certa, né? Quando canta isso, né? O Tim e Vanessa. Mas, até lá, gente, tem chão. Ainda mais para a gente que se afastou das leis de Deus. Ainda mais para a gente, né, que é rebelde diante das leis de Deus. Então, a gente precisa voltar para o caminho reto, né, para poder continuar esse progresso. Perfeito, Clícia. E todo esse convite é o convite do amor para a nossa redenção. São experiências para que a gente vá aprendendo a lição, percebendo aquilo que nos é necessário e fazendo essa transformação que não é fácil, mas que precisa da decisão por esta mudança, por essa transformação. No item 14 desta Instruções dos Espíritos, voltando aqui aos comentários de Santo Agostinho, nós encontramos que todos os espíritos encarnados aqui na Terra se acham em expiação. Samuel, por favor, explique os termos raças selvagens e raças semicivilizadas, bem como a relação delas com os indígenas da Terra. E se realmente todos os espíritos encarnados aqui na Terra se acham em expiação. Olha, primeiro que nós entendamos que essa classificação adotada, aliás, não digo nem adotada, mas criada por Allan Kardec, aí sob a inspiração dos espíritos, ela trata da generalidade, mas não das exceções. A generalidade dos espíritos que estão sobre a Terra, eles estão em provas ou em expiação ou em prova e expiações. Isso é a generalidade. Nós temos espíritos que estão fora desse processo. A exemplo disso, Cristo, que nem estava em prova, nem estava expiando, mas estava encarnado aqui na Terra, assim como talvez outros espíritos que não tivessem mais nesse processo, espíritos muito adiantados, que não estavam aqui em missão, são almas missionárias que estão na Terra. Então, por aí nós já vimos que nem todos estão submetidos a provas e expiações. E que no que diz respeito aí às raças selvagens e semicivilizadas, Santo Agostinho vai nos trazer também essas almas como exemplo. Ele vem nos dizer que são almas que apenas deixaram a infância da humanidade e que estão encarnados nesse mundo de provas e expiações para os espíritos que já faliram em algum momento, mas que eles não. Eles estão aqui com a finalidade de aproveitar a presença, ou seja, a comunhão com esses outros espíritos para que evoluam, porque são mais, apesar de imperfeitos, de terem cometido erros no passado, por isso estão em expiação, eles podem ajudá-los nesse processo de desenvolvimento, porque são mais adiantados. Mas são almas que não erraram, são simplesmente almas infantis. E queremos lembrar que quando nós encontramos na codificação, falando desses
selvagens que não são os nossos indígenas de hoje, semi-civilizados, ou até civilizados, que estão envolvidos já com a civilização, mas são raças mais recuadas, e até essas semi-civilizadas, e que não há preconceito nenhum do espiritismo com referência a esses espíritos, porque o espiritismo trata o ser humano como espíritos imortais num processo de evolução a que todos nós estamos votados, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que é o único determinismo que pesa sobre nós. A única coisa que o Espiritismo vem nos dizer é que alguns estão começando a jornada, outros estão a meio do caminho e outros já concluíram. Assim como, fazendo uma comparação grosseira, a criança recém-nascida vai passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela madureza e chegar à velhice. A diferença é só essa. Então, não há preconceito, mas o reconhecimento de que nós também saímos daquele estágio e que eles estão fazendo isso com muito mérito e o que nós já fizemos também foi com mérito e que nos falta muito a caminhar. Então, essa relação com os chamados, os índios ou os indígenas da terra, esses indígenas que nós temos hoje, que convivem conosco, eles não fazem parte desse público, porque também Santo Agostinho vai nos dizer, nesse mesmo item, que essas almas, em contato com esses espíritos mais adiantados, também vão avançando, chegando ao estágio das almas mais adiantadas que possam estar no planeta, porque eles não erraram muitas vezes, eles não têm que estar repetindo lição, por isso eles avançam mais rapidamente. Então, talvez tenham mais mérito sob esse ponto de vista do que aqueles que já estão mais à frente, porque têm se conduzido pela lei. E daí vem aquela reflexão. Nós temos espíritos que realizam o seu processo evolutivo em linha reta? Isso é contrário à lei de Deus? Seguramente não é. Se os mundos de provas e expiações é para quem errou, quem não errou deve estar no outro canto. Não precisa passar por aqui. Quer dizer que tem gente que pode fazer e que faz isso sem ter que estar repetindo a mesma lição. Muito bom, muito claro. E nós vamos ainda ficar no item 14, Clícia. Ali tem no segundo parágrafo desse item 14, afirma os espíritos. Não é? Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Aí a pergunta, teriam sido degradados de outros mundos que se encontram entre os povos mais inteligentes daqui? Poderia explicar isso? Bem, assim, primeiro, gente, eu queria chamar a atenção que para a gente entender o Evangelho, a gente precisa compreender os conceitos espíritas que estão lá no Livro dos Espíritos, certo? Porque, às vezes, uma palavra que a gente conhece com um determinado sentido, ou no senso comum, ou nas ciências convencionais, no Espiritismo ela ganha uma outra significação. Por exemplo, a palavra civilização, para o Espiritismo, o que é um povo civilizado? É um povo que segue a lei de justiça, amor e caridade. Você pode conferir lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei do progresso, Kardec pergunta, existe uma civilização plena, completa? Aí os espíritos vão dizer que essa civilização completa tem que ter essa característica. E aí a gente nem precisa estudar muito, é só a gente observar para a Terra e a gente vai perceber que não existe nenhuma nação, nenhum povo, hoje, a preço de hoje na Terra, né, que seja plenamente civilizado. Então, é bom a gente observar o que é civilização na perspectiva espírita, tá? Não é essa civilização associada a como, por exemplo, a história, como a sociologia compreendem, tá? Então, é legal que a gente observe isso, para não ficar parecendo que está se colocando civilizados e não civilizados dentro de uma lógica hierárquica, né? Por isso que Samuel fala que não tem essa questão do preconceito, inclusive porque são todos espíritos que vão reencarnar várias vezes até progredir. Agora, sobre esse trecho, né, que
e a pergunta que me foi feita, bem, a gente até já falou um pouquinho antes, né, dessa relação desenvolvimento, progresso do espírito e desmaterialização, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Por que eu quero começar a responder trazendo isso? Para que a gente entenda que quando ele está falando, né, de espíritos degradados, ou seja, de espíritos que foram exilados, ele não está falando assim que alguém veio e exilou, expulsou. É dentro da relação com a lei de atração. Tá? A gente precisa entender numa lógica de reencarnação, numa lógica de livre-arbítrio. Inclusive, somos nós, quando a gente está na erraticidade, no tempo da erraticidade, que nós que vamos decidir quais as provas e quais as expiações mais interessantes para o nosso momento, né? Momento do nosso progresso. Então, a gente que decide esse processo. Então, é importante que a gente não fique achando que alguém vem e expulsa, né? Não é desse jeito, é dentro das leis, né? Dentro dessa lógica, né, criada por Deus. Né? Agora, quando Santo Agostinho diz os espíritos em expiação são exóticos na Terra, ele está falando que nós, esses espíritos que estão aqui, que somos nós, o planeta Terra não é a nossa primeira morada, né? Não foi aqui que a gente encarnou pela primeira vez, a gente já deve ter passado por outros mundos, né? Inclusive para que a gente consiga desenvolver, foi onde a gente conseguiu desenvolver muito da inteligência que a gente tem aqui, né? Então, quando ele está sugerindo aqui, ele tá trazendo para a gente essa compreensão de que existe uma quantidade infinita de mundos com níveis distintos, né, de progresso, e esses espíritos nós, né, vamos encarnando nesses mundos à medida que nos é, vamos dizer assim, útil aquela encarnação. Né? E assim, no caso da Terra, a Terra... a Terra não é esse primeiro planeta em que a gente encarna, né? Vir para cá, viver as expiações e as provas, foi uma escolha nossa, né? E essa escolha veio quando a gente se percebeu desviando de Deus, né? Quando a gente se arrependeu, né? Ou seja, quando a gente percebeu e pediu uma outra oportunidade de aprendizado. Né? E assim, gente, só mais uma contribuição sobre esse item, a gente tem que lembrar duas coisas. Uma, Kardec mantém no texto o linguajar que vai ser característico do espírito Agostinho, para ele ser também identificado. Então, a gente vai observar algumas palavras de Agostinho, que são, inclusive, mais, vamos dizer assim, religiosas, né? Não necessariamente católicas, inclusive porque Agostinho vai contradizer todos os dogmas católicos, né, que foram colocados como a unicidade da alma, né, como a existência, a possibilidade da comunicação dos espíritos e vários outros. Né? Santo Agostinho vem e apresenta que as leis de Deus estão acima, né, de alguns dogmas religiosos. Mas a gente precisa observar também que ele está escrevendo para o homem, o ser humano, com os olhos no século XIX, quando havia ali povos, né, mais, vamos dizer assim, com um desenvolvimento ainda menor do que outros. Né? Hoje a gente tem um desenvolvimento mais dos povos, das nações mais semelhantes, né? Espalhado na Terra, né? Mas esse desenvolvimento, essa inteligência que vai estar sendo desenvolvida, não faz esse espírito ser melhor que o outro. Porque, veja, se você reencarna nos povos mais inteligentes, ou seja, que já se desenvolveu sua inteligência, já ganhou um pouco mais, né, nesse processo da inteligência. E mesmo assim, sua moral ainda é tacanha, a tua responsabilidade é muito maior, né? É dada conforme
o teu conhecimento, é te cobrado a partir do conhecimento que você tem. Então, se você sabe que tal escolha é uma escolha errada, e você insiste nesse erro, você tem uma responsabilidade maior. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Então, esse mais inteligente aí não deprecia os demais. Chama a gente para a responsabilidade que a gente tem. Ouvir, reencarnar, né? E a gente perceber que nós somos rebeldes à lei de Deus. É sempre bom a gente lembrar, e aí a Clícia foi trazendo nos seus comentários, cada uma dessas elucidações, descrevendo esses mundos, como a gente já vem aqui estudando, conhecendo um pouquinho das características desses mundos, vai sempre nos aproximando do amor da divindade. É sempre olhar esses temas sob a ótica desta divindade presente em tudo. Porque aí vamos entendendo as palavras degredados, exílio, vamos percebendo que tudo isso é processo de educação, é processo de amorosidade, é nova oportunidade de crescimento, é novo ensejo de retorno para um burilamento. Então a gente vai percebendo a providência, a intervenção de Deus, trazendo a sua misericórdia diante desse nosso caminhar dentro da linha do progresso, dentro da linha da evolução. É muito especial nós estudarmos esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo para observarmos essa solidariedade entre os mundos, esses aspectos da classificação que vai nos permitindo, ora estar no mundo de uma característica, ora em outro, sendo respeitados pelo exercício do livre-arbítrio, mas sempre estimulados, impulsionados para que sigamos em frente, trazendo aí essa representatividade das oportunidades que Deus nos concede. E aí, Samuel, no item 15, que é o último item dessas instruções dos Espíritos, no caso da mensagem de Santo Agostinho, né? Que é Mundo de Expiações e de Provas, Santo Agostinho fala assim: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Comenta pra gente, Samuel, por favor. Olha, o ponto central dessa observação do espírito de Santo Agostinho é que há muitos mundos no mesmo estágio evolutivo. E a Terra é um dos mundos de provas e expiações. Assim como, por exemplo, nós temos várias escolas de curso, hoje chamam de, não sei se primeiro grau, segundo grau, todo ano mudam as cores de vez em quando, primário, secundário, em nível universitário e outros, ou seja, como existem várias escolas, existem vários mundos, porque as populações elas são infinitas pelo universo. E a Terra é só mais um mundo de provas e expiações. E ele volta a afirmar que eles, especialmente, embora não seja, digamos assim, uma regra que não haja exceção, eles servem de exílio, ou seja, são para os espíritos exóticos, espíritos estrangeiros, que vieram de outros lugares, para se reencarnar em virtude de quê? Da rebeldia à lei de Deus. O que quer dizer que se não houve rebeldia, alguém não precisa vir para a Terra. Então, não há santo aqui na Terra, a não ser quem está em missão. Nós estamos aqui porque erramos e estamos tentando aprender na busca dessa libertação. Então, a Terra é um lugar de exílio. E no meio espírita, o maior exemplo que nós temos em termos de literatura sobre essa questão do exílio são os exilados de Capela, que nós vamos encontrar ainda lá em Kardec os comentários acerca desses exilados. Emmanuel vem nos trazer esses povos, a saga desses povos aqui na Terra, em sua obra A Caminho da Luz, porque nós estamos a caminho da luz. Nós temos uma obra do Edgar Armand, embora nós vamos encontrar ali alguns conceitos esotéricos, que a doutrina se
não esposa ou então não os aborda, mas também falando desses exilados, ou seja, dessas almas que vieram aqui à Terra para expiar um passado e, ao mesmo tempo, ajudar a humanidade presente aqui, a população, no seu processo evolutivo. Então, quando ele diz que esses mundos expiatórios, a variedade é infinita, porque tem mundo de expiação mesmo nessa classificação, que eles são diferentes. A Terra, há quanto tempo é um mundo de provas e expiações? Mas ele já está saindo. Então, tem mundos de provas e expiações em que a vida é muito mais dura. A vida é muito mais difícil, porque está lá no início. Então, mesmo nessa classificação de provas e expiações, existem mundos diferentes sobre o aspecto de como é a vida nesses mundos. Mesmo neles, há uma variedade, mas em todos eles, destinada aos espíritos rebeldes, que ali são exilados. E, como Jesus diz, daí não saireis, até que tenhais pago o último centavo. E essa é a nossa realidade. Então, não adianta dizer, vamos chegar no mundo de regeneração. Mas você pode não entrar nele, amigo. Tem que ter o bilhete. Só uma coisa, assim, eu sei que já estamos adiantados, mas eu queria falar assim, ó. A vida natural do espírito é o mundo espiritual, né? Esse é o permanente, né? É o perene, é a vida no mundo espiritual. Quando a gente encarna, a gente meio que se exila desse mundo espiritual. E se a gente encarna num corpo denso, como esse que a gente tem, em um planeta cercado de gente ruim que nem a gente, né? Não é fácil. Né? Por isso que a própria existência na Terra já te traz uma expiação aí. Né? Mas também, Clícia, só lembrando que o mundo espiritual que circunda a Terra é igual a nós aqui. Mas a gente tem que pensar. Mas a gente tem que pensar no mundo espiritual que está em todo o universo. Que está em porque toda o parte. mundo de provas e expiações não é só o mundo físico, não. O mundo espiritual que o circunda faz parte. Sim, as almas que estão ali aprisionadas nessa atmosfera psíquica, essa atmosfera psíquica ela é de provas e expiações. Isso. O sofrimento moral dos espíritos, quando eles estão desencarnados, ou seja, quando eles estão na erraticidade, é a expiação deles. Está lá no vocábulo do que Kardec fez, no vocábulo do espírito. Então, realmente, quando a gente está desencarnado, também há expiações sendo vivenciadas. Mas, por exemplo, neste exato momento, nós 5 que estamos aqui, mais todo mundo que está assistindo, tem um espírito super de boa, bem gente boa, do nosso lado, que é o nosso anjo da guarda, que é um espírito de uma ordem superior à nossa. Então, eles estão por toda parte, não só os espíritos que sofrem, não só os espíritos endurecidos, não só os maus espíritos, os espíritos inferiores, mas os superiores estão conosco também. A questão é, estamos ou não estamos conseguindo sintonizar com eles? Estamos nos esforçando para construir, para quebrar esse orgulho e construir uma moral verdadeira, uma moral cristã em nós? Porque se a gente estiver fazendo isso, há uma boa chance da gente estar sendo amparado de uma forma mais forte, né? Porque a gente começa a escutar, a escutar não necessariamente pelo ouvido, né? Pode ser umas inspirações também, né? As boas inspirações, as boas intuições. Então, existe isso, tá? A gente precisa lembrar que a Terra está povoada de espíritos encarnados, rebeldes, e os espíritos maus estão perto, como tem lá no Evangelho também. Por que existem espíritos maus, né, aqui na Terra? Porque o homem é mau. Está lá no prefácio das preces, né, na prece dos endurecidos. Mas existe também aí os bons espíritos conosco. Né? Mas eu queria de novo lembrar que não só a Terra que é de provas e expiações, mas como um mundo primitivo, ou o mundo de regeneração. Quando se fala no mundo, está se falando não só do mundo físico, mas do seu ambiente espiritual, né? Ou seja, a humanidade terrena não é só encarnada, também é desencarnada. Então, esse conjunto que é hoje, no nosso caso, de provas e expiações, só para que quem está nos ouvindo fique bem claro que não estamos falando da Terra física. Inclusive,
Inclusive, esse capítulo ele é muito mais um capítulo que fala das condições do espírito do que efetivamente da condição material. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai, fala muito mais dos progressos do espírito, né? Que aí vai refletir onde é que ele encarna ou ele desencarna, ou como ele fica na erraticidade, do que da parte, vamos dizer, biológica, orgânica, né? Geológica que nos cerca. Né? Muito bem. Vamos para uma pergunta ainda, Clícia, que está no item 15. Ali o comentário de Santo Agostinho. Como, segundo Santo Agostinho, Deus faz que a expiação reveta em proveito do progresso do espírito? Tá, eu vou aproveitar para iniciar essa resposta dizendo que o problema não é errar, tá? O erro faz parte dos processos de aprendizado. O problema está em insistir no erro, porque quando a gente insiste no erro, a gente dá vazão ao nosso orgulho, né? A gente dá vazão aos vícios, às más paixões que a gente precisa se livrar. Então, porque eu vi alguém que perguntou algo sobre evoluir sem errar, né? Então, o problema não é o erro, o problema é insistir, né? É perpetuar favorecendo os vícios, porque aí você se aproxima do mal, né? Que aí é por isso que a gente começa a ficar rebelde à lei de Deus. Mas o erro e o acerto faz parte do processo educativo, o processo de aprendizado. Agora, como é que Santo Agostinho vai explicar esse progresso do espírito nesse mundo de provas e expiações, né? E aí a gente percebe toda a perfeição de Deus com essa resposta de Agostinho, porque ele vai dizer o seguinte, que nesse planeta a gente convive, né, com a perversidade do ser humano e a inclemência da natureza. Né? Perversidade do ser humano porque nós ainda somos esses espíritos imperfeitos, distantes da lei de justiça, de amor e de caridade. E a inclemência da natureza, a gente tem furacão, a gente tem terremoto, a gente tem seca, né, estiagem, melhor dizendo, enfim. Então, a gente tem esses dois aspectos no planeta que a gente vive. E esses dois aspectos existem porque a gente tem aí dois trabalhos para fazer, que é desenvolver as qualidades do nosso coração, as questões morais, portanto, e as qualidades da nossa inteligência. Né? Nesse período de pandemia, a gente observou que o mundo conseguiu descobrir vacinas em tempo recorde. Né? Por que isso aconteceu? Porque houve o estímulo, né, da pandemia, né, e um esforço dessas pessoas que pesquisam vacina, né, para descobrir essas vacinas. Então, é um exemplo bem prático e bem atual desse contato com a inclemência, né, da natureza, né, que a gente precisa encontrar estratégias para solucionar os problemas que nos aparecem. Além disso, tudo que a gente faz na Terra, todas as nossas escolhas, né, até a mais simples, entrar no carro e estar aqui assistindo essa live, ela tem junto, certo? Algum componente moral. Porque, por exemplo, você poderia estar, nesse momento, assistindo outra coisa, e não pensando sobre sua condição de espírito. Né? Nós poderíamos estar falando de outros assuntos, tem 300 assuntos no mundo para a gente falar. Né? A gente guarda intenções boas ou ruins e nas nossas atitudes. E, às vezes, sorrindo, a gente tem uma intenção ruim por dentro. Né? Então, tirando todas as maquiagens, existem pequenas escolhas morais no nosso cotidiano, em todo o nosso dia a dia, nas 24 horas do dia. Por isso que Jesus fala sobre vigiar, né? Para a gente se vigiar, não é vigiar a vida do outro, é se vigiar. Então, nesse contato, né, com o mal, né, com a perversidade dos seres humanos, que nós estamos incluídos, nós vamos, né, fortalecendo, tendo condições de fortalecer em nós, né, a nossa moral, que é rejeitar esse mal, né, e tentar fazer o bem.
E aí, diante disso, eu lembrei, também vendo alguns dos comentários, eu lembrei que um mês passado, mais ou menos, eu fiz uma pergunta nas minhas evocações da intimidade ao meu anjo da guarda, eu perguntava sobre como eu deveria entender a conjuntura do mundo em que eu me encontrava, né? As sombras que eu percebia ao meu redor. E a resposta foi simples: se há sombra, há luz. Se existe algo que você está observando, seja do ponto de vista existencial filosófico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista político, econômico, cultural, se existe algo nas nossas relações, como indivíduos e como sociedade, que te incomoda, é porque, de algum modo, aquela situação, vamos dizer assim, ela já não consegue passar despercebida, né? Então, existem violências que eram naturalizadas há 5, 6, 7 séculos atrás e que hoje elas não são aceitas, mesmo que elas ainda existam. Então, existe um processo de progresso aí. A gente ainda não conseguiu pular todo ele, porque ele é aprendizado, então você não dá saltos grandes. Mas existe se existe uma insatisfação diante de uma atrocidade que a gente vivencia, então já existe aí algo te incomodando, né? Aquilo já para você já não é normal. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar a indiferença moral. Kardec fala muito disso. A gente tem que quebrar a indiferença moral diante da dor do outro, diante do sofrimento do outro. Nós temos que entender a nossa dor, o nosso sofrimento, dentro de uma relação de causa e efeito, né? As dores que eu sinto, as vivências que eu tenho, elas têm uma relação direta com o meu aprendizado como espírito, assim eu vou compreendendo a justiça de Deus. Mas quando eu olho para o outro, para a dor do outro, eu tenho que fazer tudo o que eu puder para essa dor ser aliviada. Óbvio que tudo o que eu puder não é desrespeitando o livre-arbítrio do outro, porque sem o livre-arbítrio ele não aprende, né? Então é importante que a gente observe isso. Então, tudo isso que eu estou falando, a gente vivencia todo dia na Terra, e isso ajuda no progresso. É disso que Santo Agostinho fala, e é isso que traz essa pergunta final, né, que foi feita isso para mim, né? Como Santo Agostinho, como segundo Santo Agostinho, Deus faz que a expiação reverta em proveito do progresso do espírito. Essa beleza diante de situações adversas, a gente conseguir tirar algo de bom. Aquela história, Deus colhe até onde ele não plantou, né? Até nas situações, até diante de situações más, é possível tirar aprendizado. Se é possível tirar aprendizado, tirou algo útil, tirou algo bom. É isso. Obrigado, Clícia. Um breve comentário rápido. Algumas perguntas não foram feitas formalmente, mas elas foram atendidas. Vou dar um exemplo. Claudíneas 22 e 18 diz: se o espírito ignorante primitivo pode passar pelas provas sem errar, isso foi comentado. Não é? É que há evolução em linha reta, não é? E que então o espírito não comete o engano. E colocou: se aprendemos com os erros, aprendemos nós com os erros porque nós erramos. Precisamos então aprender do erro que nós cometemos. Agora não significa que todo espírito precisa errar para aprender. Nesse sentido, não é? Que aqui está colocado. E aqui foi examinada a questão da intenção, que é muito importante. Às vezes o indivíduo comete um engano sem intenção de prejuízo para ninguém. Então, ele está tirando um aprendizado dali e avançando no seu progresso espiritual, não é? Tem várias outras perguntas que estão mais ou menos no mesmo sentido, que já foram atendidas, não é? Mas, como vocês perceberam, a gente dá preferência por atender as perguntas que estão relacionadas diretamente com o tema. Tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com o tema, mas que é muito interessante porque tem acontecido demais. Como é que fica diante de tudo isso a questão do suicídio? Está preocupado com o companheiro, não é, que deve ter cometido esse engano. Então, em breves palavras, Deus é Pai de amor. Ninguém está desamparado. Ore pela pessoa que cometeu o suicídio. Não deixa de ser um engano e é grave, mas para tudo tem solução.
especialmente se nós oramos, pedimos auxílio da espiritualidade e aguardamos pacientemente, porque as coisas se solucionarão no seu momento próprio. Cada um arcará com as consequências do que faz, conforme as suas intenções. Bem, Lu, por gentileza. E existiram mensagens também, algumas compartilhando momentos de dor, de dificuldade. Nós acolhemos essas mensagens, trazemos ao nosso coração e também rogamos a Jesus a proteção, o cuidado, o amparo para estas pessoas que deixaram esses depoimentos, estas informações, porque desta forma nós nos fortalecemos, compartilhando, orando, seguindo em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos trazendo essa força, essa coragem para vencermos as adversidades. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui. O chat hoje estava um dinamismo muito grande, comentários, muitas perguntas, e estudo é assim mesmo, é com a nossa participação, construindo esse momento. Nós queremos agradecer imensamente a todos vocês. A você, Carlos, querido irmão, que está aqui com a gente nessa tarefa, aos queridos convidados, Samuel, a Clícia, por tantos esclarecimentos, tantas abordagens que nos trouxeram didatismo e conteúdo para as nossas reflexões. As irmãs queridas, intérpretes para a Libra, e assim, os nossos estudos, eles ficam gravados, eles estão disponíveis, se a gente não teve acesso completamente, se algumas pessoas não assistiram, nós podemos divulgar. Tem também nosso grupo no Telegram, que a gente pode acessar para poder fazer parte, trazer questionamentos, encontrar as respostas para algumas perguntas que aqui foram feitas e não tiveram oportunidade de serem respondidas. A gente tem também estudo destas obras básicas nos outros dias da semana, né? Na segunda-feira, nós temos o livro dos Espíritos. Na quarta-feira, Carlos, que temos o livro dos médiuns? Terça-feira, o livro dos médiuns, e às quintas-feiras aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sigamos esta programação, que é a forma que a gente tem de trazer esse esclarecimento e trazer consolação. E também a Padrinha FEB TV, para que este e outros programas eles possam acontecer e levar essa consolação aos corações. No nosso próximo encontro, vamos concluir as instruções dos Espíritos. Os itens serão mundos regeneradores e progressão dos mundos. E encontramos com todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.